Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas esse vídeo é para a gente corrigir algumas questões, ou na verdade uma só questão do Enem. E aí acompanhe o canal para perceber a resolução das outras. Observe que essa aqui é a questão que sempre aparece no Enem. E se você bater o olho nela, já vê que tem uma representação interessante de escala. Então, sendo escala, se você lembrar dos padrões que exigem quando a gente faz escala, você vai perceber o que vai acontecer com ela. E é uma questão que você pode fazer de cara, dependendo do que deseje fazer, ok? Vamos lá. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1:50, ou seja, para cada 1 centímetro da planta correspondem a 50 centímetros do tamanho real. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Perfeito. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, estes eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes. Ótimo! Tanto na parte superior, ou seja, na altura, quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local, a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente igual a quanto? Neste caso, o refrigerador que ele comprou se adequava neste espaço aqui. Então a gente deve calcular a escala correspondente a este local. Perfeito? Lembrando que eu posso desenhar aqui de uma maneira totalmente leiga e sem nenhum pingo de habilidade para desenho, que quando a gente fala da planta, a gente pode desenhar um quadradinho aqui só para ilustrar, certo? Esse quadrado vai nos dar o quê? Se é uma planta de uma casa, a visualização é de cima para baixo, não é? Então, pelo menos, a gente vai ter o seguinte: a largura dele, que eu posso considerar este lado, é de 1,6 centímetros de largura. Tem essas outras laterais aqui. E ainda existe a altura, que a altura eu vou colocar no centro só para representar que é a altura deste refrigerador, que é de 3,8, certo? Então, o que é que está indicando? E uma informação interessante, quando fala aqui que ele deve ter uma distância de 10 centímetros de outros móveis ou paredes, é que, então, deve existir 10 centímetros em cada uma das regiões, perfeito? De modo que a gente vai analisar o seguinte, ainda para a altura também 10 centímetros, né? Então, se você já conhece os bizus da escala, a gente sabe que, como aqui a escala é de 1:50, ou seja, 1 centímetro corresponde ao tamanho da planta, o tamanho da escala, ou como eu gosto de falar, o tamanho fictício. E o 50 representa o tamanho real. Então, observe que aqui ele não cita de jeito nenhum algo sobre a área envolvida. Ele só quer saber comprimento e largura. Perceba que essas grandezas, mesmo elas estando sendo relacionadas com o refrigerador, mas elas estão sendo tratadas de maneiras separadas. Ou seja, estão sendo tratadas de maneira que eu tenha somente uma dimensão de cada. Então, sendo uma dimensão, então essa escala eu não preciso mexer. Então, sendo assim, eu tenho que, para 1 centímetro da medida fictícia, eu tenho 50 centímetros da medida real. E aí a gente vai o quê? Vai para a regra de 3, que a escala corresponde. E quanto é que corresponde 3,8 da medida fictícia? Qual é a medida real? Lembrando que todas essas dimensões estão em centímetros. A escala
Caso não fale, sempre vai estar em centímetros, tá certo? Como 3,8 centímetros de altura já está em centímetros, então não precisa fazer nada. Ou seja, regra de 3. Então, ó, só precisamos então, ó, multiplicar cruzado. Sendo assim, o x, ou a medida real desta altura deste refrigerador, deve ser de quanto? Quanto é 50 vezes 3,8? Se me permite, eu vou fazer de cabeça, tá certo? Perceba que, se eu considerar aqui somente 10, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui, ó, 3,8 vezes o 50, eu posso escrever sendo 10 vezes 5, só para facilitar a minha conta, certo? Então vai ficar 38, ou seja, 3,8 vezes 10 vezes 5. Só para fazer de cabeça, tá certo? Então, para facilitar as contas. Então, 38 vezes 5 dá quanto? 38 vezes 10 dá 380. Como aqui é dividido por 5, então a metade, então vai dar 190 centímetros. Perceba que são bizus de multiplicação que talvez, se você estiver assistindo e não entendeu, eu aconselho você mandar uma mensagem lá no Instagram. Olha, ainda fiz um jabá aqui. Mas não se preocupe, tá certo? Então, voltando, significa dizer que a altura desse refrigerador deve ter pelo menos 1,90 centímetros. Ou, como aqui na questão fala de metro, ó, no comando, 1,90 metros, ou 1,90 m. Porém, perceba que, cuidado com as pegadinhas. Qual é a segurança que ele dá? Opa, tem que ter uma distância de pelo menos 10 centímetros dos móveis ou paredes. Então, para esse refrigerador aqui, eu tenho de manter uma distância de 10 centímetros. Se é 1,90 m, eu tenho de retirar 10 centímetros para eu manter essa segurança. Então, significa dizer que essa altura só pode ser de 1,80 metros. Assim, perceba que a gente já pode dar tchau para um monte de alternativa. A letra E já está de 2 metros, chama longe, chuta ela. D também. Ou a C tem 1,90. Opa, cuidado! Você corta ela também, para lembrar que tem que ter esses cortes. Então, ou é a letra A, ou é a letra B. Então, a gente já sabe quanto é de altura máxima, então a gente vai passar para a largura. A largura corresponde ao mesmo conceito de escala. 1,50, 1 sobre 50 é a escala. Está para, qual é a largura? 1,60, ou 1,6 centímetros nesse sentido. E aqui é x, ou seja, para cada 1 centímetro do tamanho fictício, correspondem a 50 centímetros do tamanho real, e quanto é que corresponde 1,6. Então vamos fazer as contas, lembrando que aqui faz por regra de 3 novamente. Perceba que vai ficar x igual a 50 vezes 1,6. Eu vou usar o mesmo método daqui, tá certo? 50, eu vou escrever sendo 5 vezes 10. Isso está multiplicando quem? 1,6. 10 vezes 1,6 dá 16. 16 vezes 5 só pode dar 80 centímetros. Opa! 80 centímetros, interessante. E 80 centímetros corresponde a quantos metros? Se você fizer de cabeça, você sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros, então 80 centímetros é 0,8 metros. Perfeito, a gente tem a ideia aqui. Ótimo. Então, tenho que agora, qual é a medida de segurança? Tirar 10 centímetros. Então, se tirar 10 centímetros, vai ficar quanto? 0,7 metros. E aí marca a letra B e erra. Aí complica que meu irmão, é impressionante. Essa pegadinha é uma casca de banana absurda. Impressionante o que essa questão é. Eu ia xingar até. Porque ela tem essa nuance. Agora eu gostei até da palavra. Porque ela tem esse probleminha que eu vou explicar da seguinte maneira. Ó. Eu vou desenhar aqui um paralelepípedo, tá certo?
parecido com esse refrigerador aqui. Tarará, parará, 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 tarará, parará. Perdoe o leigo desenhando misericórdia, que é todos fora de escala. Pronto, perfeito. Ave Maria, parece um trapézio. Mas enfim, é só para você perceber que, ele disse que tem que manter 10 centímetros de distância, não é? Ótimo. O que acontece aqui? Aqui ele diz, esse ponto é importante porque ele fala assim, os espaços permitem uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior, ou seja, na altura que a gente já fez, que foi esse valor aqui que diminuiu, quanto nas partes laterais. Laterais, tanto largura quanto comprimento. Por quê? Porque tem que pensar na distância deste lado de cá e deste lado de cá. Perfeito? Então, sendo assim, tendo que ter essa distância envolvendo os lados, as laterais, já que ele fala de lateral, quantas laterais a gente tem? A gente tem as laterais da esquerda e as laterais da frente e das costas, certo? Então, como ele diz que tem que diminuir 10 centímetros das laterais, então a gente, em vez de subtrair 10, como a gente fez 0,8, que aqui no caso era 80 centímetros menos 10, que dava 70 centímetros, e que corresponde a 0,7 metros, a gente iria subtrair por 20 centímetros. Ou seja, seria 80 centímetros, não é? Menos 20 centímetros. Isso aqui dá 60 centímetros. E 60 centímetros é quanto em metro? 60 centímetros é 0,6 metros. E esta está na resposta da letra A. Perceba que essa pegadinha caiu e caiu matando. Por que a gente pensa nessa pegadinha? Porque no comando fala, esse refrigerador tem altura e largura. Só fala de duas dimensões. A altura para cima, a largura dos lados. Porém, não considera das laterais. É como se ocultasse a informação que estava presente no texto, mas não estava presente no comando. Perfeito? Então, se você conseguiu compreender e analisar, inscreva-se. Ó, o botãozinho aqui. Você não clica aqui, você vai lá e clica. Clique no gostei. Faça todo aquele processo que você já entende com os outros canais. Ajude. Muito obrigado e tchau!